Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Quão grande bênção estarmos aqui reunidos nesta noite para compartilharmos juntos um pouco da maravilhosa e poderosa Palavra de Deus. É com ela e através dela que crescemos naquele que nos ama e nos conduz à vida eterna. Deus é maravilhoso, bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Vamos orar? Pai, queremos agradecer por esta noite, por estarmos aqui juntos, reunidos, para compartilharmos da Sua palavra. Ó Pai, venha, Senhor, falar aos nossos corações. Revele, Senhor, a cada uma de nossas vidas, Senhor, seu plano e propósito, para que em unidade possamos trazer seu reino a esta terra. Tudo isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar da missão que foi dada por Deus a todos nós. E qual é esta missão? É a de discipular vidas. Vocês sabiam que a palavra discípulo aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos? A palavra discípulo significa pessoa ensinada, treinada, aluno, aprendiz. E ser discípulo de Jesus é uma decisão de servir. O discípulo se distingue pela sua obediência. Diante deste conceito, então, nós vamos tomar como referência o apóstolo Paulo. Por meio da vida de Paulo, nós vamos aprender sobre discipular e ser discipulado. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Paulo teve muitas experiências difíceis e aprendeu a não caminhar sozinho no ministério. Vocês sabiam que enquanto ele esteve sozinho, se envolveu em discussões intensas? Então, o que os apóstolos fizeram? Enviaram Paulo de volta para a cidade de Tarso antes que alguém conseguisse tirar a vida dele. Depois de um tempo lá na cidade de Tarso, Paulo aceitou o convite de Barnabé e acompanhou ele em diversas viagens missionárias. Neste período, Barnabé pôde discipular Paulo até que ele se tornasse um cristão mais maduro na fé. E depois de ter se separado de Barnabé, Paulo convidou Silas para acompanhá-lo. Enquanto Paulo caminhava com Silas nas suas viagens missionárias e nas visitas aos novos convertidos, Paulo transmitiu a Silas, dentre outras coisas, tudo aquilo que um dia ele mesmo tinha recebido de Barnabé. Silas, então, aprendeu sobre Jesus e sobre a vida com Jesus. De que maneira? Observando como Paulo vivia a vida do dia a dia. Todos nós sabemos que fomos chamados para fazer discípulos, conforme está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas eu pergunto, como discipular os outros? Conforme nós percebemos, a exemplo do caminhar de Barnabé com Paulo e Paulo com Silas, devemos discipular as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. De que maneira? Transmitindo a elas os princípios da vida cristã no nosso caminhar com elas. Amados, discipular é um compartilhamento de vida. Não é um privilégio, uma tarefa dada a algumas poucas pessoas. Todos nós fomos chamados para influenciar a vida de outras pessoas por meio das nossas palavras e das nossas atitudes. Reconhecemos sim que algumas partes do discipulado aconteçam na sala de aula,
Mas os ensinamentos mais importantes, quais são? São aqueles transmitidos no caminho com outras pessoas. As pessoas que Deus coloca ao nosso lado precisam ver como um discípulo de Jesus dirige no trânsito, realiza seus negócios, trata o seu cônjuge, relaciona-se com seus pais, educa os seus filhos, participa das celebrações da igreja, resolve seus problemas pessoais e vive a vida de cada dia. Agora vamos refletir. Como temos transmitido, através de nossa vida, os ensinamentos de Jesus? Nós conseguimos pensar em alguma pessoa que Deus colocou do nosso lado para que possamos influenciar? Pensemos nisso. Um outro princípio importante nas nossas vidas, no processo de discipular, é a presença e o cuidado da liderança da igreja. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 40, diz que Paulo e Silas partiram para uma caminhada juntos, encomendados pelos irmãos à graça do Senhor. Notem, a decisão de Paulo não foi individualista. A igreja em que Paulo congregava participou ativa e alegremente da decisão dele em discipular Silas. Paulo submeteu sua decisão à igreja onde ele congregava. Amados, nós devemos reconhecer que o discipulado de pessoas nunca acontece de maneira isolada. Deus não nos chamou para viver a vida cristã sozinhos. Ele mesmo colocou pessoas para nos ajudar, aconselhar, orientar e abençoar em nossa caminhada cristã. E quem são essas pessoas? São os líderes. Os líderes são responsáveis diante de Deus pelas nossas vidas. Enquanto nós estivermos andando com alguém e partilhando a vida de Jesus com outras pessoas, nós precisamos do respaldo e da cobertura da liderança em oração para nos ajudar e abençoar. Um outro princípio do discipulador é ser sensível à voz de Deus. Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 16, dos versículos 1 a 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amados, esta passagem nos mostra a sensibilidade de Paulo à palavra de Deus. No versículo 2, vemos a sensibilidade de Paulo à palavra de Deus por meio de pessoas. A Bíblia diz que Paulo ouviu um bom testemunho acerca do jovem chamado Timóteo. Paulo ouviu os irmãos falarem bem de Timóteo. E então, o que ele fez? Decidiu convidar Timóteo para andarem juntos. Esta atitude de Paulo nos mostra o quanto o coração dele era quebrantado e sensível ao que Deus falava por meio de outras pessoas. Portanto, amados irmãos, todos nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, pois Ele pode nos falar por meio de outros irmãos.
Mas também devemos lembrar que precisamos ser sempre cautelosos e criteriosos em relação a tudo que os outros nos falarem em nome de Deus. Devemos sim verificar se é o Senhor mesmo quem está nos falando. Amém? E no versículo 3, podemos ver a sensibilidade de Paulo no contexto, na situação. Por ter um pai grego, Timóteo não tinha sido circuncidado, embora, pela lei judaica, o filho de um pai gentil e de uma mãe judia fosse considerado judeu. Essa atitude de Paulo de circuncidar Timóteo antes de seguir em viagem tinha a ver com o desejo que Paulo tinha de não criar dificuldades na pregação do evangelho a outros judeus de outros lugares por causa da situação de Timóteo, que era judeu e ainda não era circuncidado. A Bíblia registra que Paulo, certa vez, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, disse: "Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante com ele." Essa passagem está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22, 23. Notem que Paulo buscava ser sensível às situações que se encontrava para que quando ele estivesse pregando o evangelho, ganhasse o maior número de pessoas para Jesus. Amados, muitas pessoas acabam se fechando para Jesus, não porque elas não querem o evangelho, mas porque ficam ofendidas com a maneira de receberem a pregação, a maneira de serem abordadas. Nós devemos considerar o contexto que as pessoas vivem. Assim, se Deus nos faz saber que se a situação exige o uso de um terno e gravata, então, por causa do evangelho, nós vamos usar o terno e a gravata. Se a situação exige o uso de uma roupa leve, então, por causa do evangelho, nós vamos usar uma roupa leve. E se a situação exigir que usemos uma linguagem jovem, então, por causa do evangelho, nós vamos usar uma linguagem jovem. Devemos ter os nossos olhos e ouvidos mais atentos para pregarmos a mensagem do evangelho, porém, sem ferir o evangelho. E você? Já se contextualizou por causa da pregação do evangelho alguma vez? Eu conheço no nosso ministério pessoa que contextualiza para ganhar vidas para Jesus. Paulo também era sensível ao que Deus falava por meio da liderança. Nos versículos 4 e 5 do capítulo 16, a Bíblia registra que Paulo e os demais irmãos que iam com ele nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo não ignorava as orientações da liderança. Em todos os lugares por onde ele passava, ele transmitia o que a liderança da igreja havia decidido. Essa atitude de Paulo abençoava as igrejas e fortalecia a unidade entre os irmãos. A unidade é importante no nosso meio. Nós fortalecemos a unidade entre os irmãos quando seguimos as orientações que foram transmitidas para nós pela liderança.
e contribuímos para o avanço e crescimento da igreja quando decidimos todos falar a mesma linguagem. Vamos ficar atentos à voz de Deus, porque Ele nos fala por meio de nossos irmãos, das circunstâncias e da liderança. Podemos dizer também que um discipulador deve saber discernir a direção de Deus, esperar a direção de Deus e agir segundo a direção de Deus. Vamos abrir em Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem de Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O versículo 7 relata que Paulo entendeu que o Espírito Santo estava impedindo eles de pregar o Evangelho naquelas regiões. Naquela época, ele discerniu a direção de Deus. Mas como discernir a vontade e direção de Deus sem deixar que nosso desejo e vontade dominem nossas escolhas? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá estratégia para não cair nesta armadilha ao dizer que nós devemos renovar nossa mente e assim não tomar a forma do mundo. E para renovar nossa mente, temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Mas como? Lendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, confessando e praticando sua palavra. Quando deixamos nosso desejo e vontade dominarem nossas escolhas, nos afastamos da verdadeira vontade de Deus. Este texto nos mostra também que Paulo esperou pela direção de Deus. Nos versículos de 6 a 8, fala que após Paulo ser barrado pelo Espírito Santo, ele decidiu seguir viagem para a cidade de Troade. E foi em Troade que Deus falou com Paulo por meio de uma visão de um homem macedônio. Vejam que Paulo entendeu a voz de Deus diante da circunstância que dizia que aquela não era a hora de seguir para a Ásia. E diante disto, ele não saiu correndo atrás de outras opções. Pedir para esperar nos dias de hoje é um desafio, né, amados? Mas no Evangelho e no discipulado, devemos saber diferenciar o tempo do mundo e o tempo de Deus. Agir precipitadamente pode nos levar às escolhas erradas. Devemos parar, acalmar nosso coração, ouvir a palavra de Deus e saber esperar a direção dele. Seja para seguir um caminho ou cuidar de alguém. Temos que entender que a hora certa nem sempre é agora, mas daqui a pouco ou daqui a muito. Devemos saber esperar a direção de Deus. Esta passagem também relata que Paulo soube agir segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus conta no versículo 10 que tão logo Paulo recebeu a direção de Deus, o que ele fez? Ele mobilizou sua equipe
e foi em direção à Macedônia. Ele não perdeu tempo e muito menos ficou discutindo a palavra de Deus. Ele obedeceu prontamente. Organizou sua equipe para cumprir a missão. E nós? O que temos feito quando recebemos a palavra de Deus, mas ela contraria nossas expectativas, pois não era o que gostaríamos de fazer? Amados, devemos deixar nossas pretensões de lado e obedecer sem questionar. Devemos saber agir segundo a direção de Deus. Diante disso, será que somos pessoas de atitude? Estamos consultando Deus antes de tomar decisões e agir? Um discipulador discerne, espera e age sempre na direção do Espírito Santo. Para isto, nós devemos renovar nossa mente, ter disciplina e atitude através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Então, estamos dispostos? Um discipulador deve aproveitar as oportunidades. Em Atos, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 15, diz: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: Seus senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Nesta passagem, Paulo e seus companheiros, sabendo que naquela cidade não havia nenhuma sinagoga onde pudesse testemunhar de Jesus, eles foram para a beira do rio. Paulo aqui buscou criar uma oportunidade para testemunhar de Jesus. Amados, nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus nos dá no dia a dia para evangelizar. E são muitas. Devemos sondar o ambiente da nossa convivência, do trabalho, do estudo, para descobrir como nos aproximar das pessoas, dialogar com elas e, por que não, evangelizar? Temos que deixar Deus nos usar com ousadia para alcançar essas pessoas. Tomando Paulo como exemplo, ao encontrar algumas pessoas à beira do rio, ele se assentou perto e começou a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ele aproveitou a oportunidade para anunciar Jesus. Ele reconheceu que aquelas mulheres não estavam ali por acaso. E deixe-me dizer, as pessoas não passam por nossas vidas por acaso. Tudo que existe e acontece tem um propósito divino. Não cremos em coincidências ou sorte. Há um caminho que Deus constrói entre nós. E essas pessoas precisam conhecê-lo. Diante disto, quantas oportunidades tivemos e aproveitamos nessa última semana de pregar Jesus na vida de pessoas? E será que reconhecemos a ação de Deus nas oportunidades para testemunhar? Quando deixamos ser usados pelo Senhor, iremos nos surpreender com o que Ele irá fazer através de nós na vida de muitas pessoas. As pessoas contemplarão milagres e operações de maravilhas. E o mais importante, amados, pessoas e famílias inteiras serão salvas.
Então, somos ousados ou temos vergonha de pregar o Evangelho? Nós devemos aproveitar e criar oportunidade com ousadia e pregar o Evangelho às pessoas. Amados, o discipulador também passa por lutas. Em Atos, no capítulo 16, de 16 a 25, conta que Paulo expulsou um espírito que possuía uma jovem escrava e lhe concedia poderes de predizer o futuro. Perdendo sua fonte de lucro, os senhores dessa jovem levaram Paulo e Silas à presença das autoridades, que fizeram o quê? Os açoitaram e encarceraram. Todos os discípulos de Jesus em sua caminhada enfrentaram dificuldades, perseguições, tentações e batalhas. Porém, a nossa melhor estratégia não é de argumentarmos contra a carne, mas sim a de voltarmos os nossos olhos para Deus. Para Deus. Mediante nossas forças, jamais conseguiremos vencer. Para enfrentarmos essa batalha entre carne e o espírito, está lá em Gálatas 5. Temos que nos render a Cristo e nos fortalecer nele e na força do seu poder. A nossa carne sempre vai nos pressionar para nos levar a dar uma resposta, mas devemos compreender que as coisas no reino de Cristo são diferentes deste mundo. Devemos estar preparados para as lutas, voltando nossos olhos para quem? Para Deus. Como discipulador também, nós devemos esperar que Deus salve casas inteiras. Dando continuidade aos acontecimentos, em Atos 16, de 25 a 34, Paulo e Silas foram milagrosamente libertos de seu encarceramento. Quando isto aconteceu, todos que ali estavam presos poderiam ter fugido, mas ninguém se afastou. Eles não viram a liberdade como meio de fuga, e sim como uma oportunidade para testemunho. Foi esse diferencial que fez com que o carcereiro se rendesse ao Senhor e com ele toda a sua casa. Amados, quando escolhemos Jesus como bússola para a nossa vida, navegamos no mundo onde tudo o que fazemos se torna visto. A mudança de atitudes que vem com esta escolha passa a ser notada em todos os lugares. Casa, trabalho, lazer, atitude, escolha. Por mais difícil que possa ser, nossas escolhas e atitudes decorrentes dessas mesmas escolhas aproximam ou afastam os que nos cercam. Somos espelhos de nossas atitudes, e o que refletimos pode levar famílias inteiras para o Senhor. Devemos, através de nossas atitudes, despertar fome e sede de sua palavra nas vidas das pessoas. Esperar pacientemente Deus agir e assim promover salvação em toda a casa. Então, temos sido motivos de mudança no nosso meio? Vamos nos inspirar na vida de Paulo e sermos discipuladores abençoados. Amém? Pai, queremos agradecer por este momento e pedir ao Pai que derrame seu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que possamos, ó Pai, expressar o seu caráter, andar em santidade, Senhor, de acordo com a sua vontade. E através de Ti, ó Pai, alcançar vidas, salvar vidas para o Teu reino do amor.
Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Ó Pai, queremos agradecer também, Senhor, por cada dizimista e ofertante da sua casa. Ó Senhor, visite cada vida com a sua provisão. E aqueles, Senhor, por algum motivo não puderam dizimar ou ofertar em sua casa, Senhor, alcance-os, meu Pai, neste momento com uma bênção especial e supra todas as necessidades, Senhor. Ó Pai amado, que tenhamos uma noite de paz e uma semana na Tua alegria, Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Shalom e até a próxima.